uma continuação do que nós estamos promovendo, né? Lá, desde o ano passado, a gente começou com o Projeto Terra, lembra? Como é que a Terra surgiu? Como é que foi chegando até hoje? Aí vemos para as questões do espiritismo, mesmo lá do formato de ciência, teve aquele Big Bang, lembra disso? Vamos passando. E a gente vai dar continuidade, porque nós estamos agora na Terra, estamos encarnados e morremos. No mês passado, lembra? Que teve aquele filmezinho, a desencarnação do Dimas, essas coisas demais. E onde poderia estar Dimas? Por isso que nós trouxemos essa palestra que fala sobre colônias espirituais. E nós falamos no mês passado muito sobre o plano espiritual. E aqui o autor foi muito feliz quando colocou essa figura como o infinito, nos dizendo que os planos espirituais é uma coisa infinita, vai no universo cósmico. E nós falamos dessa composição de nós encarnados, que é uma centelha divina, um espírito. Essa centelha divina precisa de um formato humano, que é o perispírito, para que nós chegamos ao corpo humano. Já sabemos, nós somos trínuos, tá? Beleza. E nós trouxemos esse esquema de como é que aconteceu a nossa reencarnação até a morte, né? A reencarnação é no plano físico, sem dúvida. No plano físico, o que nós temos? Qual é a nossa construção? Igualzinho aquela imagem que nós temos dos três corpos, né? Temos o espírito, o perispírito que dá a volta em nós, né? O fluido vital, que é a energia vital. Porque na década de 1857, no século XIX, não tinham descoberto energia. A energia, a física começou a ser difundida a partir da bomba atômica, lembram? Aquela energia altamente violenta. Então, a teoria trouxe de conhecimento para nós a energia. Porque lá Kardec chamava o mundo do fluido vital. Mas fluido é água, é líquido, não é verdade? Lembram disso lá no ginásio? Fluido. Mas então, por que não energia vital a partir dali? Para a gente progredir, tá? Muito bem. Tem o corpo físico, essa é a nossa construção. O fluido vital, quando ele vai no processo de degenerar, de perder a validade, a gente morre, né? O corpo morre. Tudo bem? Está na palestra passada. Então, o que nós viemos fazer aqui? Nós nascemos, viemos em busca da reforma íntima. O Espírito agora fala isso, reforma íntima, né? É a gente iluminar, buscar conhecimento para vivermos em coletividade, continuar num trabalho coletivo em que o resultado será a evolução ou a estagnação. Que a gente não retrograde, tá? Beleza. Aí morremos. Ao morrermos, fomos para o mundo espiritual, porque aconteceu a desencarnação. O que nós temos? Só o perispírito e o espírito. Voltamos para a nossa condição anterior de chegar aqui. Como é que acontece isso? Como é que esse despreendimento do corpo para sermos espírito, voltarmos a ser espírito, pode ser lento, que é um processo que leva um tempo, né? Por exemplo, no estado terminal, a doença começa há 3, 4 anos atrás e o fluido vital vai perdendo a sua validade, vai até se esgotar, né? Ou então é abrupto, um infarto, um acidente de carro, um avião que cai, depois desse processo tem um tempo de perturbação que pode ser fugaz, rápido. Por exemplo, um Chico. O Chico é até covardia de falar do Chico. Por quê? Ele só vivia no mundo espiritual, né? Existia quem morava, ele pertencia muito mais ao hospital do que ao material. Então, para ele,
Foi fugaz. Agora, para nós, é longo. Porque tem uma coisa chamada apego. A gente se segura demais na família, nos negócios que não ficaram pendentes, essas coisas mais. Tá? E aí, a partir daí, nós somos resgatados para ir para uma colônia espiritual, que é o nosso assunto. Tudo bem? Então fizemos um resumo rapidamente da vez passada e vamos começar hoje. No entanto, como eu sou do contraditório, eu fui buscar, porque vocês sabem que tem os tais ortodoxos. Já viram falar nisso, né? Porque o movimento espírita no Brasil teve três eventos, três fases. O primeiro são os filósofos. Eu acredito que a doutrina espírita é uma filosofia. O segundo viés são os cientistas. E Kardec faz questão de dizer que é uma ciência filosófica. E o terceiro movimento, que são os místicos, que são os tais religiosos. Quando você vai buscar e vai estudar os livros da nossa base, né, espírita, não se fala em religião. Em 1862, Kardec foi dar uma volta na França em busca desse centro. Aí alguém lá nesse centro esquece: Kardec, antes de nós começarmos, vamos fazer uma prece? Ele virou assim: ó, cuidado com essa prece que vocês vão fazer. Isso aqui é um estudo. Tá certo, cada um de vocês faz uma prece, tudo bem, mas a gente começa a entrar num processo religioso. A revista espírita, se não me engano, de 1867. É isso. Tá? Nada contra a questão religiosa, porque nós somos seres religiosos. Nós somos seres espirituais. E no começo do nosso processo de conhecimento, a religião foi um elemento principal para nos dar o alívio de muita coisa que não conhecemos. Mas isso é um outro assunto. Tá? Então essas controvérsias, elas ficaram mais avançadas nesses três grupos. E tem a história do Espiritismo, cara, e Bezerra de Menezes foi um cara especial. Que ele colocou, quando foi pela segunda vez presidente da FED, ele instituiu a religião espírita. Mas isso é uma história. A gente não vai falar isso aqui. Daí começou as várias controvérsias. Então essa controvérsia a gente vai focar no livro Nosso Lar. Que a partir dali, 1944, começou as várias dissidências no movimento espírita. Tá? A partir daí. Taxaram o Chico como fascinado pela questão do espírito. Tá? Mas esse é um assunto que a gente um dia estávamos aqui falando sobre essas controvérsias. E eu li esse livro aqui, é um livro muito interessante, né? Do Fabiano Vidal, que é Em Torno do Nosso Lar, as Controvérsias do Espiritismo. Muito interessante para a gente que estuda perceber essas várias controvérsias à chegada do Espiritismo aqui no Brasil. Tá? E eu trouxe um parágrafo dele, um pensamento dele, o que ele diz para a gente. Vamos ler. A descrição feita por André Luiz no livro Nosso Lar, de uma vida materializada no além, como a relatada no Nosso Lar, indica para uma proximidade desta obra com as teses expostas por Emanuel Swedenborg. A gente vai já saber quem é esse personagem, que descreve, com base em suas visões, um céu com correspondência para uma vida na terra, com jardins, templos, palácios e casas, a exemplo também da obra do reverendo J. Vale Owen, no livro A Vida Além do Véu. Tais descrições se distanciam do conceito de além estabelecido por Allan Kardec na codificação espírita, que realmente
verdade. Estas referências andré-luizinas estão mais próximas do Swedenborg Owen do que Allan Kardec. É uma tremenda afirmação de uma controvérsia também que nos alimenta, principalmente nós que somos religiosos. Beleza? Vocês ficaram estáticos. Lá bem. Quem foi Emanuel Swedenborg? No finalzinho do século XVII, início do século XVIII, foi quando ele faleceu. Ele era um espiritualista, um escritor que argumentava com as questões da alma, da existência pós-morte, do mundo espiritual e da possibilidade de se interagir com os que partiram para a esfera da individualidade. Tem tudo a ver com Kardec, não tem? Mas um século antes. Então, se nós fosse hoje Swedenborg, fosse vivo hoje, nós chamaríamos ele de médium. Ou, como a ciência gosta de ver, de um canalizador da espiritualidade. Beleza? Então, essas controvérsias têm tudo a ver com o que nós estamos falando. Elas existirem. Na Gênese, olha que a Gênese, e vocês vão entender já ao longo, por que eu coloquei essa frase. Caminhando de par com o progresso, porque tem a lei do progresso, quando vamos estudar o livro dos Espíritos, precisamos estudar a lei do progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar e aceitará. Está na Gênese, lá do século XIX. Então, o que ele fez, Kardec? Ele abriu para qualquer pessoa entrar no processo de estudar o Espiritismo e se descobrir algo diferente do que está ali. E se for verdade, ele aceita. Olha que coisa sensacional isso. Então, como é que dá para ser religião? Se a religião são dogmas, são argumentos, são protocolos. Então, não dá para colocar isso como religião. Tá. O Espiritismo e a ciência se complementam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem ciência, faltaria uma policoprovação, lá na Gênese, normalmente. Que poucos, mas muito poucos de nós têm a coragem de ler a Gênese. A gente não tem coragem de ler o livro dos Espíritos. Imagina a Gênese. Na Revista do Espírito de 1868, olha o que ele traz. Se lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ela, a doutrina espírita, se modificará nesse ponto. Então, para que controvérsia? Se a gente não sabe. Se o Espiritismo é uma coisa aberta. A de 66, o Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Não vai senão apresentar as bases e os pontos fundamentais que se devem desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Então, para que a controvérsia? Por que eu achar isso ou achar aquilo, cara? Vamos pesquisar. Eu estou trazendo isso para vocês saberem o que acontece no pano de fundo do Espiritismo hoje, no mundo. Tá? Esse livro aqui fala das colônias ou cidades espirituais, nas obras, que são 12 livros do André Luiz, e ele fala direto sobre essas colônias. Tá? Aqui é A Vida nos Mundos Invisíveis, que é do Antônio Barbosa.
também fala. Peter Richelieu, A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, interessantíssimo, e assim sucessivamente. Aqui é do reverendo Owen, que nós fizemos a referência lá atrás. Enfim, eu trouxe esse livro aqui, e fiz questão de trazer para nós lermos o nome, é de um rabino, onde recebe uma mensagem do filho do neto rabino sobre o que nós estamos falando sobre hoje. Então, hoje, meus irmãos, no mundo, a literatura sobre colônias e dimensões espirituais, todo dia aparece uma coisa nova. Tá? Mas quando morremos, perdemos o corpo, nós, por Kardec, é chamado de espíritos errantes. Nós vamos para a erraticidade. Ele não falou para a espiritualidade, falou erraticidade. Eu não quero estar aqui propagando aqui uma ortodoxia. Nada disso. Está lá. E no livro dos Espíritos ele diz o seguinte: o que eu fiz? Eu peguei essas 4 questões, 223, 24, 24A e 26, eu coloquei num resumozinho que são coisas grandes. Tá? E fiz assim, a alma não reencarna imediatamente após a sua separação do corpo. No intervalo de uma para outra reencarnação, está na condição de espírito errante. Este intervalo pode ser de algumas horas ou até milhares de séculos. Ou seja, não há limite extremo de ficarmos na espiritualidade, estabelecido para o estado errante. Porém, nunca é perpétuo. A gente não escapa do progresso. Não tem como. E isso ocorre com os espíritos inferiores. Hoje não existem espíritos puros. Não precisam. Tá? Então, meus irmãos, nós vamos ficar nessa ida e vinda. No livro de Caibachupel, uma edição de 1932, olha, o livro nosso lá é de 44, 1944. Em 32, ele já escreveu aqui A Vida no Outro Mundo. Olha que coisa interessante. No outro mundo, como neste, existem planos de existência, mundos superpostos, uns em cima dos outros, constituindo uma espécie de escala de perfeição. Aí a gente vai lá, não, eu tenho que ler A Vida do Além, que a Iria Bovina fala sobre isso. Tá? É recente. No capítulo Planos da Vida Espiritual, o cara já vai em 1932, já tinha. Sabe como disso? Swedenborg, 1600 e tal, 1700, já sabia disso. E nós estamos com controvérsia. O primeiro plano do mundo espiritual é bem parecido com o plano em que vivemos, o plano terrestre. Pode-se dizer que o nosso plano de vida aqui na Terra é uma cópia materializada do primeiro plano da vida espírita. 1932. Tá. Porque os ortodoxos dizem que isso não está na doutrina, não está nos livros. E um dos Espíritos diz o seguinte, na questão 232. Pelo simples fato de ter deixado o corpo, o Espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo onde viveu outro no mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado. Eu fiz isso só para carimbar, porque ele diz uma coisa mais interessante aqui. Mas antes eu vou passar pelo livro escrito pela mãe do Chico, a Dona Maria Homem, Cartas de uma Morta, que em 1935 ainda não chegou no nosso lar. A Terra é o centro, isto é, a sede de grande número de esferas espirituais que a rodeiam de maneira concêntrica. Não posso precisar o número dessas esferas, porque elas se alongam até o limite da minha compreensão, por enquanto não pude alcançar.
Lembra daquela figura que colocamos a terra numa metade de uma cebola, que tinha aquelas várias camadas? É isso que ela está dizendo. E ela foi humilde em perceber que tem infinitas esferas. Mas um pouquinho para frente. Quanto mais evoluído o ser, mais elevado será a sua habitação, até alcançar o ponto em que essas esferas se interpenetram com as de outros mundos mais perfeitos. Seguindo os espíritos nessa escala ascendente do progresso sobre todos os aspectos. Beleza? É sério. Nós já trouxemos a figura aqui, que são as dimensões, que são essas esferas, tá? A superfície da Terra, né? Próxima, o umbral grosso, o médio, o ameno, amor e arte geral, ou cultura e ciência, amor fraterno universal, diretrizes do planeta e a volta estelar que é infinito. Tá? E eu trouxe uma coisa para provocar que nós falamos antes. Por quê? Nesse intervalo aqui entre a superfície e aqui a terceira esfera é a ionosfera. Agora um pouco de física. É interessante o espiritismo, né? Ele traz essas conexões científicas, filosóficas e até religiosas. Né? Outra aqui, interessante aqui, olha. E da quinta esfera em diante, é a nossa atmosfera, mais ou menos em torno de 10 mil quilômetros. Física. E aqui um túnel de luz para provocar nós aqui, porque em EQM, experiência quasimote, todos os relatos de pessoas que tiveram a experiência falam desse túnel. Para provocar a gente. Tá? Falamos também das colônias, né, que são os pontos de socorro. Enfim. Tudo bem, vocês lembram disso, né? Vocês esqueceram? Vocês lembram, com certeza. Mas o que é matéria? Nós vamos falar aqui sobre coisa de material. O que é matéria? A gente sabe, né? Que lá no começo de estudar a gente sabia, né? Que no mínimo ela é compacta, os meus sentidos conseguem perceber. Né? Mas o que é que o livro dos Espíritos, ou o tratado científico, é demais? Ah, questão 22. Defende-se geralmente a matéria como o que tem extensão, que é capaz de nos impressionar no sentido. O que é impenetrável, são exatas essas definições? Kardec provocando os Espíritos. E eles respondem: do vosso ponto de vista, ela o são, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estado em que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause um sentido. Os sentidos. Contudo, é sempre matéria para vós, porém para nós não seria. Que vê, olha. Vocês acham que a emoção é uma matéria? O sentimento? Não. Não? Porque não vemos, né? Não tocamos. O espírito também é uma matéria? O espírito é atrasado, no sentido de definir algo. Ainda no 234, existem, como já foi dito, mundos que servem de estações ou ponto de repouso aos espíritos errantes. Caramba, Kardec foi lá no ponto. Existe. Que lugar é esse dos espíritos errantes? Para onde eles vão? Sim, há muitos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que estes podem habitar temporariamente. Habitar, ele falou. Espécie de bivaques, campos, né? Acampamentos. De campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado desde sempre tão perigoso. Caramba! Olha lá, o livro dos Espíritos. Para que controvérsia, caramba?
São posições intermediárias entre os outros mundos, quer dizer, entre um mundo real que a gente vê, um planeta, existe um mundo temporário dos mundos graduados, de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso, que neles gozam de maior ou menor bem-estar. Quem definiu? Entre um planeta e o outro tem um mundo temporário. Pelo menos foi eu que interpretei assim. Onde vão os espíritos errantes ou os espíritos encarnados em aqui, até o período de reencarnar. O que vocês acham? E por falar em mundo temporário, vocês precisam provocar, que a gente vai ver na próxima palestra, para falar sobre classificação espírita dos mundos. Mundos primitivos, que são aqueles que estão ali na idade da pedra. Mundos de expiação de provas, que é o nosso, que prevalece o mal, mas já tem o bem. Mundos de regeneração, mundos ditosos e felizes e mundos celestes. Mas Miguel, onde é que está esses mundos temporários? Estão aonde? Estão aqui, ó. Aonde todos eles têm conexão com os outros mundos. Para nós sairmos do primitivo para o mundo das expiações, tem um mundo temporário. Entre uma reencarnação e outra, a gente vai para esse mundo temporário. Está lá, está escrito isso. Para quem controvérsia? Estou sendo chato. 235. Enquanto permanecem no mundo transitório, os espíritos progridem. Certamente os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. É punk, né? É impactante essas coisas. Na 236, esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos. Olha o Kardec provocando. Não, é estéril. É neles a superfície. Os que os habitam nada precisam. Quer dizer, a nível material, aqueles que habitam esses mundos temporários não precisam de nada daquele mundo que poderia produzir ou não. Tá? Eu trouxe mais uma coisa para provocar vocês. E aqui é o progresso do progresso inteligente, né? Do princípio inteligente. Que a gente vai falar. A partir do espírito como princípio inteligente, ele vem migrando nesses vários mundos até chegar na angelitude. Olha, não tem como nós nos livrarmos. A gente pode ali procrastinar, mas a gente vai para a angelitude. Não tem como. Nós vamos ser anjos. Depende de nós. E aqui, olha, sobre esse aspecto que a gente não pode se livrar desse destino, esse é o grande destino nosso. É a iluminação. Não tem como. A Revista Espírita de 1864, ela fala o seguinte: tudo deve estar em harmonia no mundo espiritual como no mundo material. Aos homens corporais são precisos objetos materiais. Aos espíritos, o corpo é fluídico, o energético, o energia, são necessários objetos fluídicos. Os objetos materiais não lhes serviriam, assim como os objetos fluídicos não serviriam aos homens corporais. Está dando uma sequência de provocação para dizer para que controvérsia? Se está tudo ali escrito. Mas em 65, a Revista Espírita são 12 volumes que Kardec foi escrevendo e dando, né, aquela conotação melhor, ok? Foi a toque de caixa que ele colocou a primeira versão do Livro dos Espíritos em 57, aí em 68, 71, vou lembrar, que veio a definitiva, tá? Então, quem diz assim? O mundo dos invisíveis, como o mundo dos invisíveis é como o vosso. Em vez de ser material e grosseiro, é fluídico, etéreo,
da natureza do espírito, que é o verdadeiro corpo do espírito. Aurido nesses meios moleculares, como o vosso, se forma de coisas mais palpáveis, tangíveis e materiais. Como nós estamos envoltos no perispírito, não dá para a gente vir para cá. Teremos que estar no mundo onde a fluidez, a energia seja propício para a gente. Simples assim. Tá? O mundo dos espíritos não é reflexo do vosso. O vosso é uma imagem grosseira, muito imperfeita do reino do ordem mundo. Eu trouxe uma imagem que a gente vai ver muito no mês que vem, que é o progresso, meus irmãos. Olha, 2 bilhões de anos foi o primeiro ser vivo, uma ameba, um vírus. Né? Daqui a gente vai mundos primitivos e assim sucessivamente até os mundos crísticos. Essa é a nossa evolução. É o nosso destino. E aqui, um escritor chamado Paulo Neto, ele fez essa pesquisa e trouxe o seguinte para a gente, sobre essas controvérsias. Falou de uma morta, né, em 1935, e o André Luiz escreveu em 1944. Porque as controvérsias estão muito voltadas para a questão do que trata o nosso lar. Mas, olha, quantas obras já se tratavam sobre isso? E olha, é uma coisa tão antiga que nós lembramos disso. Que a gente viu, pelo menos eu vi no ginásio. Era a mitologia grega. Lembra disso? Tinha os deuses, Zeus, Poseidon, Hermes, Heracles, enfim. Lembram disso, né? Que tinha até desenho, né? Que era sensacional, né? Tinha a cidade dos Olímpicos. E outra coisa mais que está na atualidade, para quem tem Netflix e gosta de mitologia nórdica, dos vikings, né? Odin, Thor. Pois lá atrás, né? Com a cidade de Valhalla, que é o paraíso dos guerreiros. Lembra? Nasci na Netflix sobre isso. Coisas que estamos aí batendo. Mas o nosso assunto é colônias espirituais. Isso foi só o aperitivo para a gente chegar aqui. Não dá para a gente buscar um livro que fala de colônias espirituais para saber o que tem em volta disso. É interessante. Tá? Eu achei isso na internet, tem vários textos sobre isso aí, que são 58 colônias espirituais. Né? Essa colônia aqui ela é imensa, a colônia das águas, que já estava no Amapá, Pará e Amazonas. Nós estamos aqui. Né? Tá? Beleza? Vocês já sabiam disso? Essas colônias que tem no Brasil? Já, né? Tá. Mas o que são essas colônias e cidades espirituais? São. Se eu perguntasse para você o que você sabia, Miguel é a cidade onde nós vamos depois que a gente morre. Beleza? É isso mesmo. Tá? Mas eu trouxe um conceito, né? Uma definição. É um termo que se designa aos locais por onde vão as pessoas, espíritos, quando desencarnam. Bateu com você. Simples. Tá? São colônias cidades espirituais que servem para morada para espíritos com algum grau de evolução. Caramba, isso aqui é um condicionante. Ou seja, que praticaram relativamente o lema moral: faça aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Caramba! Então eu tenho uma condição para chegar lá. Eu não vou chegar lá assim, o Miguel entra aqui no nosso lar. Não. Miguel, será que eu vou ficar perdido lá no umbral? Possivelmente. Quanto tempo eu vou passar lá? Não sei. Porque tudo é um processo mental. Não é físico, é mental. Tá. São lugares temporários, em dimensões quarta, quinta, sexta. Não é a terceira dimensão, que oferece aos desencarnados repouso, onde aguardam novas reencarnações.
trabalhando, estudando, se aprimorando para a sua iluminação. Cara, vocês pensam que a gente vai ficar descansando lá? Coçando para lá e para cá? Trabalho. Né? Por isso que é importante a gente ler o Livro dos Espíritos, a lei do trabalho. Interessantíssimo. Tá. No livro da Patrícia, isso aqui não dá trabalho, não? Não. No livro da Patrícia, que é Vivendo no Mundo dos Espíritos, ela é um espírito, né, que comunicou esse livro, ela tinha 16 anos. Tá? É um livro muito interessante. Alguém já leu? Eu estou lendo o livro da... A dela também, mas o início da morte dela, que foi no livro da Daniela. Tá bom. É um livro interessante, fácil de ler, igual os livros que o Sérgio, né, o Luiz Sérgio, faz para a gente. E ela diz o seguinte: isso é um linguajar de um espírito de 16 anos, presta atenção. São variadas as cidades, colônias espirituais, desde aquelas que têm uma característica bastante humana, olha só, bastante humana, para atender ainda os espíritos mais apegados aos hábitos terrestres, até as expressões sublimes, mais distanciadas da costa. Olha só como ela foi tão clara e tão simples, né? Olha, parecido com o que a gente tem aqui. Pequenas localidades de encarnados, como vilas e cidadezinhas, também têm o seu espaço espiritual. Só que, às vezes, não há colônia e seus habitantes, ao desencarnarem, e se tiverem condições, vão para as colônias vizinhas. Não é que cada cidade tem essa cidade espiritual, não é nada disso. Uma cidadezinha pequena, de repente vem para o nosso lar. A gente vai ver o contorno do nosso lar, que tem várias cidades pequenas do Rio de Janeiro, que se apegam da vinda para o nosso lar. Tá? Você vê que o linguajar dela é muito simples, não tem esse rebuscamento que nós espíritas adoramos, né? Impressionante. Tá. Cada cidade na Terra possui seu núcleo espiritual correspondente. E tem um livro, que é do Milanês, se eu não estou enganado, desculpe, chama Jerusalém, a Cidade Sagrada. É uma cidade que tem em cima de Jerusalém. Do nosso lado. Tá? Lá tem a descrição do que acontece. Parece do nosso lado. Tá? Uma estrutura de qualquer cidade espiritual, qualquer colônia espiritual, tenha esta estrutura. Não muda. Tá? Tem um sistema de defesa em volta deles, tem todo um sistema de defesa, tem uma muralha. Tem hospitais, tem escola, alameda, jardim, praças, essas coisas, tem tudo bonitinho. Locais para reunião e palestra. Olha só, locais para reunião e palestra. Não está dizendo que é uma igreja. Não tem. Tem um local onde você se reúne para falar sobre Jesus, sobre Deus. Tá? Uma governadoria entre todos, uma prefeitura. Então, vamos chamar de governadoria. Sempre de acordo com a finalidade específica de cada local, aquela cidade espiritual, aquela cidade das águas, trata as pessoas através das águas. Por isso que ela ia no Amazonas. Doenças que levamos para a espiritualidade precisam ser tratadas dessas formas. Tá? São imagens apenas ilustrativas do que pode ser visto nas cidades, nas colônias espirituais. Tá? Lembrem uma coisa seguinte: nós somos uma mera cópia deste mundo espiritual. Tá? Tipos de colônias. Que tipo de colônia você vai encontrar lá? Primeiro, socorrista, visam atender e amparar os encarnados presos de alguma forma aos seus dramas pessoais. Lembra no filme Nosso Lar? Quando ele estava no umbral do André Luiz, ele chutava, suicida. Por quê? Olha, o André Luiz ele gostava de um chatão, gostava de vinhos,
É um ser humano, como qualquer remédio. Correcionais para atendimento aos suicidas, aos toxicômanos e a todos os espíritos gravemente comprometidos por vícios ou crimes. Quer dizer, tem várias localidades onde você vai encontrar esse tipo de socorro para aquele que passa pelo processo, como esse que nós estamos falando. Uma vírgula, o vício das drogas, não só o vício das drogas, os vícios dos sérios, essas coisas mais, é um processo de vício de tratamento. Passa de reencarnações para reencarnações. Quer ver uma coisa que passa de encarnação para encarnação? Depressão. Passa de encarnação para encarnação, doenças milenares. De estudo e desenvolvimento das artes, locais onde tem só pesquisas. Tá? De pesquisa no conhecimento e científicas, quer dizer, são locais específicos para desenvolvimento que vão ser trazidos para a Terra, tá? Para os grupos habitados. E trabalho lá, e trabalhadores das cidades e colônias, ou vocês acham que não tem? Bastante. Há trabalho de toda a ordem, existe uma hierarquia, como lógico, tem um encarregado. Tem que ter um encarregado. Lá na casa de vocês não tem um encarregado? Lá na minha casa, que era encarregada da Dona Sônia. Qualquer coisa, fala com ela. Tá? Então, cada um vai ter seu encarregado. Há médicos e enfermeiros dos hospitais. Aqui tem uma ressalva. Não é que eu seja um excelente médico, 40, 50 anos sendo médico, eu vou lá, você é médico. Lembra no filme? André Luiz foi voluntário várias vezes, dá para usar a medicina? Não serve. Não serve. Mandou ele pegar a vassoura, né? Vai varrer. Tem para lá varrer. Há trabalho de cunho administrativo. Claro que tem um trabalho administrativo. Eu acho que eu vou dar esse trabalho, porque eu gosto dessa coisa de controle, né? A presença. Quem chegou, quem não chegou, quem faltou. Tem. Há trabalhos voltados ao desenvolvimento das artes, da ciência e dentre muitos outros. Olha, as primeiras descobertas científicas, culturais, etc., começa lá para vir para cá. Tá? A remuneração bônus horas. Cara, você recebe um salário para isso? Não, mas Vocês estão doidos para saber o que é bônus horas, porque quem trouxe isso foi André Luiz. Tá? Pô, Miguel, a gente recebe um saláriozinho, né? Tem gente milionária lá com bônus horas. Bônus hora não tem nada de valor econômico. Não tem nada a ver, ninguém fica rico com bônus hora. Ele representa o merecimento que o espírito adquire por cada hora de trabalho realizado, que pode ser revertido em seu próprio benefício, ou em benefício de algum ente querido, ou seja, do encarnado ou desencarnado. É merecimento. Aí eu fico imaginando assim, tem medalha para esse merecimento? Não. Aí você chega lá, vê um espírito cheio de medalha. Caramba, esse cara é medalhado pra caramba, cheio de merecimento. Será? Não tem, né? Que a gente vê isso no nosso dia aqui. Quem merece mais e quem merece menos. A gente fica julgando, né? Meu Deus do céu, que coisa. Tá. Espírito nas colônias espirituais. Nós estamos falando desses espíritos que estão lá. Auxílio aparente, amigos e desconhecidos na adaptação do mundo espiritual. Tem gente lá que fica buscando alguém que está com um processo de dificuldade quando chega lá. Lembra no espírito? Lembra no livro, no filme, em que tem uma mocinha que não aceita ter morrido porque ia casar, porque ia dormir. Vai embora? Aí alguém vai buscá-la. É esse pessoal aí. Alguns espíritos têm a missão de mandar vibrações positivas para a Terra, visando neutralizar as negativas emanadas por seus habitantes. Caramba, vocês não imaginam como a gente produz. O pessoal dá de licença. Produz direto isso.
nós. Vocês já foram em casas espíritas, por exemplo, vou dar um exemplo lá do Lar de Felipe Bicho. Você chega na sala e procura a número 1, a 4, enfim, você vai ver várias pessoas, algumas pessoas, principalmente no canto das salas, que estão sentadas, quase deitadas numa cadeira, que são doadores de ectoplasma. São essas pessoas que fazem preces, que mandam mentalização. Tem um daqueles ministérios que é responsável por isso. Tá? Incursão a regiões limítrofes da esfera terrestre em tarefa de socorro aos espíritos recém-chegados ao mundo espiritual. E nós vimos isso, né? André Luiz foi socorrido e nós vimos, antes de ser socorrido, várias turmas passando com macas levando as pessoas. É esse pessoal. Precisa de treinamento, lógico. Funções de mestres, instrutores, para que os menos conhecidos, menos conhecimento, são aqueles. Você lembra um filme também que tem o Paulo Goulart, que está fazendo atendimento, que é uma pessoa ansiosa para ser atendida? Cara, o filme fica na minha cabeça direto. Tá lá, vejam o filme novamente. Paulo Goulart não tem, né? Que é casado com a Elisete Bruno, né? Isso. Que fica atendendo aquelas pessoas. E tem aquela pessoa, não, porque a minha avó ela é a última a ser atendida. Entendeu? São essas pessoas, são esses espíritos. Tá? Esse aqui é um desenho, mas o desenho que a gente vai ver agora é muito sobre o filme, né? A gente está no platô, né? Mesmo no mundo espiritual, a gente está aqui no platô. É onde tem um olhar maior da região onde ele está. Muito bem. Ele está na terceira esfera, né? Uma partezinha aqui na segunda, está bem próximo, né? E ele está sobre a extensão do Rio de Janeiro, entre a cidade de Rio de Janeiro, Campos e Itaperuna. Isso não quer dizer que esteja lá dentro, está muito próximo. Tá? Olha o tamanho dessa cidade, que pode ser definida no umbral. Na periferia do umbral, aqui nessa periferia do umbral, né? Então, está mais nesse filme de Eborina, que é o livro mais lido sobre o nosso lar. Tá. Então, esse aqui eu trouxe aquele 2004, né? Foi onde eu achei. Ela é desse tamanho. Né? Você vê aqui Palpa, aqui é Campos, não vou ir para casa, enfim. E a nossa saída está aqui, olha. Nós estamos na periferia lá do nosso lar. Isso é a região. Isso é a região abrangente pela responsabilidade do nosso lar. Não é que seja uma cidade desse tamanho. É a responsabilidade. Quer dizer, se eu morrer na ilha, morri ali no Santa Madalena. Não, agora é a ilha do governador. Morri na ilha do governador, poderei ir ou não para nosso lar. Se eu tenho uma doença que preciso de água, essas coisas, eu vou lá para comer mais água. Tá? Por causa das flores, essas coisas. Mas eu estou na responsabilidade de nosso lar. Beleza? Vocês sabem disso? Não, sério, não. Vai lá, é só pesquisar, é só estudar, pessoal. Algumas informações muito rápidas, porque senão a gente ia passar o livro e vocês querem ler o livro do nosso lar, com certeza. Eu sei que vocês vão ver novamente o filme. Tá? Algumas informações rápidas sobre o nosso lar. A sua fundação foi no século XVI por portugueses desencarnados no Brasil. É uma cidade velha, né? Muito antiga. Né? Século XVI, olha só. Tá. Tem uma governadoria. Né? Tem um. Quem sabe o nome do governador? Você lembra? Bem, eu vou descobrir no livro para vocês. 6 ministérios. Que ministérios são isso? O auxílio, da comunicação, a elevação, o esclarecimento, regeneração e a união divina. A gente vai falar assim muito a passar sobre isso. É interessante cada função desses ministérios. Cada ministério, né, é administrado por 12 ministros. Então são 72 ministros. Vai ter gente pra caramba para essa administração de cada ministério. Tá? As conclusões. O que tem lá? Uma grande muralha que protege toda a cidade.
logicamente, talvez a ilha não seja protegida por essa muralha. Ela está no terreno de responsabilidade dessa cidade, né? Tem baterias de proteção magnética, porque tem ataques. Essas cidades, essas colônias, elas são atacadas. Tá? Conjuntos habitacionais. Pô, caramba, será que tem uma casinha lá para mim? Né? A gente pode pensar nisso, tem uma casinha lá. Uma praça central, como toda a cidade, não tem aquela praça onde é a matriz? Também no nosso lado tem a matriz. Essa praça ela acomoda em torno de 1 milhão de pessoas. Fonte luminosa, jardins, parques arborizados, bosque, enfim, rio azul, campo. E lá no nosso lado aparece, né, o André Luiz com a mãe dele, né, numa dessas praças. Né? Quando a gente fala assim 1 milhão aqui, né? Cara, uma Avenida Paulista dá 3 milhões, né? É muito pequenininha. Mas isso é escrito em 1944. Tá? Tudo bem. Uma população, homens, mulheres, jovens e adultos, sendo encarnados. Tem em torno, ele diz aqui, em 1944, ele diz que tem em torno de 1 milhão. Mas a nossa população chegava o quê? Em 1944? Vamos lá, 5 bilhões. Nós somos 8 bilhões. Então teria que ter uma proporção para a gente perceber. Mas há um intercâmbio, né? Quer dizer, tem espíritos que vêm e que vão, quer dizer, espíritos que nascem E reencarnam. e reencarnam. Sim, mas isso aqui é estatístico. Bom, é um senso. Uma outra coisa que você falou, que me veio à cabeça, nosso lar tem uma estrutura em que eles fazem orações para auxiliar os que estão lá e os que estão na terra. Acabamos de falar sobre isso. Os hindus, eu sei. Os hindus, os budistas, eles também têm esse tipo de, vamos dizer assim, de concentração, Sim. de oração. E auxiliam da mesma forma. Mas toda a cidade tem esse padrão. Uhum. Tá? Isso aqui é só para um piloto, para a gente ter uma ideia, mais ou menos. Você repara, tem uma fonte luminosa, né? Tem uns jardins floridos, né? Aqui, ó, tem vários jardins. Tem quarteirões, né? Que são as residências. Tem as árvores. É um lugar muito arborizado. Tá? E tá mais ou menos aqui o desenho do filme, né? Você vê como é que ele é. Como é que o nosso lar é. Você vê que tem a muralha aqui, ó. Né? É por isso que ele só tem 1 milhão de pessoas. Deve ter mais, né? Deve ter construído prédios assim de 200 andares, entende? E o que acontece com esse pessoal aqui? A união divina e a união divina e o Ministério da Elevação, eles são ligados às esferas superiores, tá? Onde recebem, de repente, ordens, recebem processos de eventos, enfim. Eles são esses ministérios que recebem os espíritos superiores, né, luminares, enfim. Tá? Esclarecimento, comunicação e regeneração são mais próximos realmente à Terra. São os grandes ministérios para resgatar nós que chegamos lá. Tudo bem? Tá. Algumas imagens também do filme, né? Aqui já é a governadoria, o André Luiz aqui. E aqui um aeróbus, né? Um ônibus lá que flutua, etc. O Ministério do Auxílio, eu diria o seguinte, que esse Ministério tem trabalho pra caramba. Por quê? Olha, é para onde são encaminhados os recém-chegados do umbral, que estão aptos a receber a cooperação fraterna. Porque quando a gente vai para o umbral, a gente vai ser resgatado. Não é fácil, porque a gente é teimoso, é cabeçudo. Tem uns apegos, essas coisas mais. É possível que sejamos escravos nesses lugares. Tá? Tem livros que contam história de resgates espetaculares. Tá? É responsável pelo estudo de soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento,
atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Porque uma mãe que perdeu seu filho, ela vai ser acolhida, mas será atendida ou não. Aí eu morri, a minha mãe pede lá para mim, pô, vai resgatar o Miguel. Não, eu vou depois, eu estou num processo aqui de trabalhar aqui e tal. Mas olha, dona, Miguel não quis. Vai ter um tempo, porque cada um tem o seu tempo nesse processo. Não é assim? Tem um tempo, né? Cada um. Os espíritos acolhidos nesse ministério, com envelhecimento, como ocorreu com André Luiz, com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se preparem para futuras tarefas do planeta. Quanto mais você é buscado nesse trabalho, mas você é um instrumento, uma ferramenta para vir para a Terra trazer esclarecimento. Tá? O da regeneração, o Ministério da Regeneração, aqui onde se prepara o pessoal para reencarnar. Esse aqui é o desenho do livro e esse aqui é o filme. Tem a função de preparar os espíritos que irão cumprir a reencarnação na Terra. Você tem que passar lá. Você lembra da palestra que nós fizemos, onde vários espíritos estavam com um papel na mão, que era um projeto reencarnatório do sujeito, é nesse lugar aí que a gente leva o nosso papel para a gente ser o que somos hoje. Tá? É também para lá que vão os espíritos recém-chegados que se mostram refratários. Quer dizer, de repente, ele já passou lá pelas colônias correcionais e são resgatados e chegam até ali. Tá? Enfim. Da luz divina, né? É o mais elevado de todos, onde que recebe realmente os mensageiros das outras dimensões, né? Daí partem os espíritos que, após perderem o corpo astral, emocional, por mérito, não precisam encarnar mais na Terra, vivem na dimensão do corpo mental. É o caso de uma lenda que fala que Bezerra de Menezes não precisa mais reencarnar na Terra. Ele perdeu a qualidade do seu perispírito e reencarnou na Terra. Mas ele disse, aí Jesus, eu quero ficar por aqui para ajudar meus parceiros que estão na Terra. E vai ficando. E tantos outros. Tá? Então é esse lugar aí onde eles ficam. O Ministério da Comunicação é um ministério importantíssimo. É responsável por pesquisa e mensagens para a crosta terrestre. E tem um negócio aqui legal. Ou seja, é responsável pelo intercâmbio com os que ainda estão encarnados. Foi exatamente nesse ministério que André Luiz ditou os livros para Chico. Se você quiser mandar uma mensagem para alguém na Terra, passa por aí. Se você quiser mandar para alguém lá na história, passa por aí. Ele é um centralizador das mensagens para chegar até aqueles que precisam dessa mensagem, que são avaliadas. Tu já pensou, por exemplo, chega uma mensagem qualquer, porque o filho está desesperado pela mãe, e essa mensagem chega no momento que essa mãe está passando por um tratamento de saúde lá, ela vai tomar um choque, cara. Então é um processo filtrado. É o local também onde os espíritos são preparados para a tarefa de doutrinação e mediunidade. O que é isso? Quando nós estamos num processo de desobsessão, que lá aquele espírito que está se comunicando através do médium, que tem o evangelizador, que tem o doutrinador, aí, as coisas dos espíritos, né? Tem aquela equipe que conhece aquele processo daquele espírito obsessor para trazer ideias para aqueles humanos levarem o nível de conhecimento que aquele espírito pode ser resgatado ou não. E tem uma coisa interessante, aqui no mapa é o último estágio desse espírito para ser embora. Aquela salinha que nós vamos lá, cara, é o último momento da equipe, porque a gente não tem o preparo para as obsessões grandes. Tem obsessões que demoram 2 anos. Estão aí num processo difícil. Tá? O Ministério do Esclarecimento é o local onde ficam arquivadas anotações particulares de cada habitante daquela colônia. Podem saber que até a nossa respiração é anotada. Caiu o fio de cabelo? É anotado. Tudo
vontade, meus irmãos. Está lá. Quem vai e veio lá do nosso lado tem uma biblioteca onde estão os teus dados. Do nosso lado, ele vai pedir autorização. Porque numa regressão você pode trazer várias consequências. Tá? Também é aquele ministério o responsável pela preparação do espírito para tarefas elevadas, né? Por exemplo, eu acredito que Kardec passou por esse ministério para vir aqui fazer a purificação. Né? Deve ter passado pelo escrutínio, né? Tinha o backup dele, sabe quem era o backup? Era o Delane. Se ele fracassasse, o Delane surgiu. Tá? Acho que foi o Delane. Tá? Ministério da Renúncia, da Elevação, esse ministério é interessante, olha. É um ministério onde diariamente são feitas as orações coletivas e definidos programas para a elevação espiritual dos habitantes da colônia. Não só da colônia, da terra também. Tá? Em Iguaçu, no Rio de Janeiro. Né? Tá? É muito interessante. É aquela reunião que é a reunião dos anjos. Lá no livro do André Luiz fala muito sobre isso, essa reunião de 6 horas da tarde, onde se faz essas preces, essas coisas mais, recebe um grande espírito superior para dar mais reforço. É interessante. Isso é hora. Reflexões. O que vocês acharam? Impactante, né? Muito bom, né? Porque realmente a gente é mexido. Porque eu sempre te falo para as pessoas, a nossa caminhada é solitária. Ninguém nos ajuda em nada, somos só nós. O que nós temos como das outras pessoas são aquilo que elas nos oferecem para nós refletirmos e sermos diferentes. Eu adoro pessoas. As pessoas são prioridade única, porque elas são ricas em experiência. Eu olhando uma pessoa na cena de ação, se eu ficar olhando para ela, eu vou ter um ganho inimaginável daquele comportamento para o meu. É por isso que nós vivemos no coletivo. Mas o nosso caminho é solitário. Tem uma palavra que está muito na vez aí, é uma palavra chamada solitude. Já viu falar essa palavra? Que é a solidão contigo mesmo, que era altamente proveitosa. Esse auto-encontro conosco. Nós não somos daqui, meus irmãos. Nós somos da espiritualidade. Então, muitas coisas mesquinhas que procedemos, temos que deixar em paz. Senão, a gente não vai para o nosso lar. A gente vai para o umbral. E sempre iremos para o umbral. Não tem como, porque nós temos um processo de perturbação. Vocês sabem, vocês imaginem, você come toda semana uma feijoada com caipirinha. Aí você morre. Chega o sábado, não tem como comer a feijoada com caipirinha. Você vai fazer o quê? Você fica lá no grupo, cara. Né? Que tem alimentação lá, tem para aqueles espíritos refratários ainda que precisam comer, precisam de uma maneira, e assim. Por isso que lá a Patrícia fala que é muito parecida com o nosso. Tá. Eu trouxe essa mensagem para lermos. Vamos ler juntos. O esclarecimento espiritual é um tema evitado por muitos, especialmente os que mais necessitam de informações sobre reencarnação e sobre as muitas moradas do Pai. Estamos no momento em que todos deveriam ter a mínima noção sobre assuntos espíritas, espiritualistas, esotéricos. Enfim, tudo que nos leva a refletir sobre o nosso interior, este é o momento em que será separado o joio do trigo, e será muito mais difícil para as pessoas
desinformadas e fora da realidade espiritual. É primordial o estudo e o conhecimento para a evolução espiritual. E vocês não podem mais negar quando nós estivermos lá na nossa perturbação depois da morte, dizer que não sabia. A gente sabe. Não tem como. Então é um momento que nós estamos vendo uma diferença de outras gerações, de outros momentos na Terra, de grande observação que devemos ter para extrair o melhor para nós. Porque hoje nós vivemos como agora. Eu fico chegando, me irrita quando alguém Miguel, foi a correria. Mas essa pessoa deve ser corredor. Ela deve estar se preparando para a meia maratona, se preparando para a Olimpíada. Correria. E a gente adora, mas Miguel não tive tempo. Como? Só temos 24 horas. Então aonde isso tempo? Ah. Uma outra, mais suave. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhorar do que na véspera. Evangelho segundo o Espírito. Espero vê-los no próximo mês, 26 de agosto, a gente vai falar sobre progresso espiritual. O que é isso? Eu queria colocar o nome dessa palestra, do átomo ao arcanjo, mas é um assunto que dá uns 3 seminários. A gente vai reduzir bastante. São livros assim, são palestras de 3 horas. Mas a gente vai falar bem superficial do que é esse progresso espiritual. Venha. Obrigado por vocês virem. Porque a finalidade de nós estarmos aqui, eu, Denise, a América, todos os outros, vem se satisfazer com a presença de vocês. Vocês são importantes. Vocês motivam a gente pesquisar e estar aqui. Então venham. Não deixem de vir. E é tão bonito olhar para vocês, que tanta gente interessada num assunto tão interessante, que poucos de nós conhecem. Ok? Deus abençoe.